A oração é um dos maiores presentes que Deus nos deu. É através dela que podemos nos conectar diretamente com Ele, compartilhar nossos medos, alegrias e anseios. Imagine poder conversar com o Criador do Universo, aquele que conhece cada fio de cabelo em sua cabeça. Essa é a maravilha da oração. Mas como podemos tornar essa comunicação ainda mais poderosa e significativa? É isso que vamos explorar hoje. Muitas pessoas se sentem perdidas quando o assunto é oração. Algumas acham que precisam usar palavras elaboradas, enquanto outras se sentem inibidas pela ideia de falar com Deus. No entanto, a verdade é que a oração não precisa ser complicada. Basta abrir o coração e se deixar guiar pelo Espírito Santo. Em Filipenses 4, 6, 7, encontramos um conselho claro. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aqui, Deus nos convida a apresentar tudo a Ele, sem reservas. O que você pode estar se perguntando agora é: quais são os segredos para uma oração eficaz? Vamos explorar 5 passos poderosos que não apenas transformarão sua vida de oração, mas também fortalecerão sua relação com Deus. Cada um desses passos é fundamentado na palavra e nos exemplos de como os grandes homens e mulheres de Deus se dirigiram a Ele. O primeiro passo é a adoração. Começar sua oração reconhecendo a grandeza de Deus é fundamental. Em Salmos 95, 6, lemos: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A adoração não é apenas um ato, mas um reconhecimento de quem Deus é. Quando nos colocamos em um lugar de reverência, nossa perspectiva muda. Não estamos apenas apresentando pedidos, mas nos entregando a um Deus que é digno de toda a honra. Em seguida, temos a confissão. Este passo é muitas vezes negligenciado, mas é crucial. Em 1 João 1:9, encontramos a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ao confessar, não apenas reconhecemos nossas falhas, mas também abrimos espaço para o perdão e a cura em nossas vidas. É um momento de vulnerabilidade que nos liberta do peso do pecado. O terceiro passo é a ação de graças. Ao invés de começarmos com pedidos, que tal começarmos reconhecendo tudo o que Deus já fez? Em Colossenses 3,15, somos lembrados: e seja a paz de Cristo a arbitrar em vossos corações, a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A gratidão transforma nosso espírito e nos ajuda a enxergar a bondade de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Quando agradecemos, nossa fé é fortalecida. O quarto passo é a intercessão. Orar pelos outros é um ato poderoso que demonstra amor e compaixão. Em Tiago 5,16 lemos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando intercedemos, nos tornamos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. É uma maneira de praticar o amor e a solidariedade, além de nos conectar com a comunidade. O último passo que vamos discutir é a petição. Aqui, apresentamos nossos pedidos a Deus. É o momento de expor nossos desejos e necessidades. Em Mateus 7,7, Jesus nos encoraja: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus se importa com o que nos aflige. Ele não vê nossos pedidos como insignificantes, mas como expressões de nossa dependência dele. Essa é a beleza da oração. Podemos trazer tudo à sua presença. Esses 5 passos são uma estrutura que pode transformar sua vida de oração.
Quando seguimos esse caminho, não apenas nos aproximamos de Deus, mas também encontramos paz e propósito. A oração se torna uma conversa íntima, uma troca de amor e confiança. À medida que nos aprofundamos nesses passos, podemos compartilhar histórias de pessoas que experimentaram a transformação através da oração. Por exemplo, a história de Ana, que em 1 Samuel 1 clamou a Deus por um filho. Sua oração fervorosa e perseverante não apenas resultou no nascimento de Samuel, mas também a levou a um relacionamento mais profundo com Deus. Essa narrativa nos lembra que Deus ouve nossas súplicas e responde no tempo dele. Outro exemplo é o de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob pressão. Sua fidelidade em oração não apenas o sustentou, mas também impactou o reino ao seu redor. Em Daniel 6:10, lemos que ele se dirigiu a Deus com ações de graças. Isso nos ensina que a oração pode ser uma resistência poderosa em tempos de adversidade. A oração também é um espaço de revelação. Quando oramos, podemos ouvir a voz de Deus. Em Jeremias 33:3, ele nos convida: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ao abrir nosso coração, deixamos espaço para que Deus nos fale e nos guie. É importante lembrar que a oração não é apenas um ritual, mas uma prática constante. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos instruídos a orar sem cessar. Isso significa que devemos cultivar uma atitude de oração em nosso dia a dia. Não precisamos esperar por momentos especiais. Cada instante pode ser uma oportunidade de se conectar com Deus. Ao longo deste vídeo, vamos explorar mais profundamente cada um desses passos, trazendo versículos bíblicos que os respaldam e histórias que ilustram seu impacto. A ideia é criar um espaço seguro para que todos aprendam e cresçam em sua vida de oração. Quando falamos sobre a adoração, é importante lembrar que não se trata apenas de uma parte da oração, mas sim do coração da nossa comunicação com Deus. Em Salmos 104, encontramos a exortação: entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Isso nos ensina que a adoração deve ser o nosso ponto de partida, um reconhecimento de sua majestade e bondade. Muitas vezes, a confissão pode parecer um passo difícil. No entanto, é um ato de coragem que nos aproxima de Deus. Através da confissão, abrimos nossos corações e nos tornamos vulneráveis diante dele. Essa sinceridade é reconhecida em Salmos 51:17, onde é dito que o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Quando confessamos nossas imperfeições, permitimos que Deus trabalhe em nós e nos transforme. A gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva. Ao agradecer a Deus, mudamos nosso foco do que nos falta para o que já temos. Essa mudança de mentalidade é essencial para cultivar um coração alegre. Em Efésios 5:20, somos instruídos a dar graças por tudo a nosso Deus e Pai. Essa prática nos lembra que mesmo em tempos difíceis, há sempre algo pelo que ser grato. Ao interceder, não apenas levamos as necessidades dos outros a Deus, mas também nos unimos em amor e solidariedade. A intercessão é uma forma de demonstrar que nos importamos com o bem-estar do próximo. Em Romanos 12:12, somos chamados a alegrar-nos com os que se alegram e a chorar com os que choram. Esse ato de empatia é fundamental na vida cristã e reflete o amor de Deus por nós. Quando chegamos ao momento da petição, é essencial fazer isso com fé. A confiança de que Deus ouvirá nossas orações é o que torna nossa petição poderosa. Em Marcos 11:24, Jesus nos assegura: portanto vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e será assim convosco. Essa crença é a chave que desbloqueia o poder da oração.
É interessante notar que, em cada um desses passos, encontramos exemplos práticos nas Escrituras. Ao olharmos para a vida de Jesus, percebemos que ele frequentemente se retirava para orar. Em Lucas 5,16, observamos que ele se retirava para os desertos e orava. Essa prática reflete a importância de buscar momentos de solitude para nos conectarmos com Deus. A oração também é uma maneira de buscar a direção de Deus em nossas vidas. Quando enfrentamos decisões difíceis, podemos nos voltar a Ele em busca de sabedoria. Tiago 1,5 nos lembra: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Essa promessa nos encoraja a buscar a orientação divina em todas as áreas de nossa vida. O poder da oração é ainda mais evidente quando consideramos a unidade entre os crentes. Quando oramos em conjunto, nossa fé se multiplica. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus afirma: e também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Essa unidade em oração cria um ambiente propício para milagres e transformações. Os testemunhos de oração respondida são uma fonte de encorajamento para muitos. Historicamente, muitas pessoas relataram experiências de vida transformadas após momentos de oração fervorosa. Por exemplo, a história de Pedro na prisão, em Atos 12, exemplifica isso. A igreja orava incessantemente por ele, e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Essa narrativa nos mostra que a oração coletiva tem um impacto poderoso. A oração não deve ser vista apenas como um último recurso, mas como uma primeira linha de ação. Quando enfrentamos desafios, é fácil nos deixarmos levar pela ansiedade e pelo medo. No entanto, Filipenses 4:6 nos ensina a levar nossas preocupações a Deus em oração. Essa prática nos ajuda a manter a calma e a confiança em momentos de turbulência. Ao longo de nossas vidas, é natural que nos deparemos com períodos de seca espiritual. Nesses momentos, a oração pode parecer difícil. Contudo, é precisamente nessas horas que precisamos mais de Deus. O Salmo 42, 1-2 nos lembra que, assim como a serva anseia por águas, nossa alma anseia por Deus. Essa sede espiritual é um convite para buscar uma conexão mais profunda através da oração. Cada um dos passos que discutimos oferece uma abordagem prática, mas também espiritual. A oração é uma jornada que envolve o coração, a mente e a alma. À medida que nos dedicamos a essa prática, podemos experimentar um crescimento espiritual significativo. Em Romanos 12:2, somos chamados a não nos conformar com este mundo, mas a nos transformar pela renovação da mente, e a oração é uma ferramenta vital nesse processo. À medida que nos aprofundamos na prática da oração, devemos ser pacientes. Às vezes, as respostas não vêm imediatamente. Em Salmos 37:7, somos instruídos a esperar pacientemente pelo Senhor. Essa expectativa ativa é uma demonstração de fé, mostrando que confiamos no tempo e na sabedoria de Deus. A oração também nos ajuda a desenvolver um caráter semelhante a Cristo. Quando oramos, somos moldados e transformados à sua imagem. Em 2 Coríntios 3:18, encontramos a promessa de que, ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados. Essa transformação ocorre à medida que nos entregamos ao processo de oração, permitindo que Deus trabalhe em nós. Quando refletimos sobre a importância da oração, é essencial lembrar que cada um de nós tem um papel único na história de Deus. Nossas orações podem tocar vidas de maneiras que nunca imaginamos. Em 1 Pedro 2:9, somos chamados de geração eleita, sacerdócio real.
Isso significa que temos acesso direto a Deus e podemos interceder por outros. A prática da oração nos ensina a viver em comunidade. Ao orar uns pelos outros, criamos laços mais profundos e fortalecemos nossa fé coletiva. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos encorajados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. A oração é uma das maneiras mais poderosas de nos unirmos como corpo de Cristo. Neste momento, ao explorarmos os passos da oração, podemos ver que não se trata apenas de um ato, mas de um estilo de vida. A oração deve ser uma parte integral de nosso cotidiano, algo que fazemos naturalmente. Em Colossenses 4:2, Paulo nos exorta a perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Essa perseverança nos ajuda a manter o foco em Deus, mesmo quando as distrações da vida tentam nos afastar. Ao adotar esses passos em sua vida de oração, você poderá não apenas fortalecer sua fé, mas também experimentar uma transformação profunda em sua relação com Deus. Lembre-se de que cada oração é uma conversa íntima e não há certo ou errado quando se trata de se abrir para Ele. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, deixe um comentário abaixo compartilhando suas experiências de oração ou suas reflexões sobre o tema. Adoraríamos ouvir de você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhar com amigos e familiares. Juntos, vamos espalhar a palavra e fortalecer a nossa comunidade de fé.